Meu amigo, liberou. A gente vai falar muito aí sobre a assinatura do TAC. O Vasco finalmente vai ter São Januário liberado para o jogo contra a equipe do Coritiba. Olha, acordo alinhado com o Palmeiras. A gente vai explicar qual é desse acordo. E as notícias aí referentes a políticas do Vasco, hein? Meus amigos, sócios ingressaram na justiça para poder pedir o contrato com a 777 Partners. E explodiu uma situação aí na parte da manhã que a gente foi apurar sobre uma possível aliança aí de Luiz Roberto Levenciano e a Sempre Vasco do Edmundo, também falando aí sobre o nome do Euriquinho, Sérgio Frias, entre outros agentes aí do Vasco da Gama, que iriam se reunir. A gente vai explicar muito essa situação, mais o jogo de Vasco da Gama contra a equipe do Fluminense, marcada para o Engenhão. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Vou começar falando aqui sobre essa situação do jogo aí do Vasco da Gama contra a equipe do Fluminense. Pessoal, Vasco, a sua torcida aí terá 90% da carga dos ingressos no Engenhão. Ontem praticamente esgotou todos os ingressos aí, setor leste superior e o norte, né? Tudo esgotado. O Vasco vai com tudo para cima do Fluminense. A equipe já está montada com Léo Jardim, Robson Bambu, Maicon, Léo Pelé, Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Paê jogando como titular, Peck ou Sebastião Ferreira e o Vegete. Essa é a situação. A gente almeja a sorte ao Vasco da Gama. Meus amigos, situação da liberação de São Januário. Saiu pela manhã uma coluna no jornal O Globo Online, dizendo o seguinte, que o Vasco aceitou os termos exigidos pelo Ministério Público para a elaboração do TAC, certo? Com isso, o documento será assinado nesta quarta-feira na sede do Ministério Público. O TAC vai ser homologado hoje e o processo será extinto. Portanto, público confirmado aí no jogo contra a equipe do Coxa em São Januário. Próximo jogo em São Januário com público. Meus amigos. E a confusão aí, situação do contrato da 777 Partners, né? Seguinte, né? Sócios do Vasco da Gama ingressaram na justiça cobrando esse contrato, né? Além dos sócios, né? O pré-candidato aí, o Marcelo Borges, né? Ingressou com esse pedido aí na justiça, né? E dizer uma coisa para vocês: a ação caiu lá na 12ª Vara Civil da capital. Esse pedido aí foi feito algumas vezes de forma extraoficial ao Jorge Salgado. O Jorge Salgado não quis mostrar esse contrato e o Marcelo Borges, aí, junto com alguns sócios do Vasco da Gama, simplesmente ingressaram com essa ação na justiça. E esse contrato, evidentemente, que tem que ser exposto. A gente parabeniza aqui, certo, a atitude do Marcelo Borges, porque a gente tem que fiscalizar o Vasco da Gama. E aí, meus amigos, hoje sai na parte da manhã que a gente poderia ter um acordo aí entre Levenciano e a Sempre Vasco, né? Notícia que saiu hoje na Net Vasco pela manhã,
Diz assim: Levenciano e sempre Vasco estariam se alinhando. A Euriquinho, Cassiano, Frias e outros grupos, né? Eu, assim que essa notícia saiu, entrei em contato com o meu amigo Sérgio Frias, certo? Vocês o conhecem muito bem, para saber se tinha fundamento ou não. Vou abrir aspas aqui para o Sérgio Frias. O Sérgio Frias disse o seguinte, ó, mais uma de 1000 especulações, disse o Sérgio Frias. Então, nada de certo, segundo o Sérgio Frias, sobre essa situação aí. Eu pergunto para vocês, se essa situação acontecesse, se é a favor a uma aliança com a Sempre Vasco, sim ou não? O Euriquim, por exemplo, disse aí que estaria querendo unir a oposição vascaína, mas a Sempre Vasco é oposição. Deixe aí nos comentários essa situação. Portanto, tá? Meramente especulação essa situação. E ainda perguntei para o Frias, disse assim: Frias, qual o último dia para apresentar a candidatura? E o Sérgio Frias me respondeu: ó, o registro da chapa se faz em até 30 dias da data marcada do pleito, certo? Está marcado para o dia 11 de novembro, né? A gente tem até o dia 11 aí para apresentar as chapas, aqueles candidatos que ainda não se resolveram, né? Como é o caso aí do Leve, né? Vir a público para poder falar se vem ou não vem. Até o dia 11 de outubro, portanto, é dia. Tem muita água para poder passar por debaixo desse caminhão aí, dessa ponte, como diz o ditado. E, meus amigos, acordo alinhado com o Palmeiras. Laureano, que situação é essa aí envolvendo o Alviverde aí? Meus amigos, o que acontece é o seguinte: hoje sai uma notícia também na parte da manhã que pegou a gente de surpresa, né? Sobre a situação aí de uma possível troca. O Palmeiras tem interesse no Puma Rodrigues, isso mesmo. Né? O Puma que não está muito satisfeito no Vasco da Gama, todo aquele impasse aí, o Vasco devendo o Nacional lá do Uruguai, certo? E o Abel Ferreira pediu a contratação do Puma Rodrigues para 2024, tá? Martelo batido aí. Por sua vez, o Vasco tem interesse aí no Marcos Rocha, lateral direito do Palmeiras, que perdeu algum espaço lá esse ano por conta da lesão, mas foi multicampeão e titular, né, da equipe do Palmeiras. Só que esse ano ele perdeu o espaço lá. O Mike ganhou a vaga dele, né? Então, um acordo aí alinhado aí, o Mita pode ir, grande possibilidade de ir para o Palmeiras e o Marcos Júnior vindo para o Vasco da Gama no ano que vem. Deixa a sua opinião sobre isso. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, estamos juntos.